Então, bora lá para mais um Space Time com a Lu. Abuso espiritual. Por que abuso? Porque não há respeito do nosso livre-arbítrio. Eu escolhi como ser infinito, estar aqui agora encarnada como Luciana. A partir do momento que chega um ser, né, que diz escolheu estar vivo, de alguma forma não está mais encarnado, por escolha, ou qualquer forma que ele se encarnou, não está mais no corpo físico. E ele não escolhe ascender, ele não escolhe para um outro plano, ele continua preso na densidade da matéria, para ele ter as sensações ou experiências que um corpo físico tem, ele vai ou acoplar em você, né, ou ficar bem próximo a você, interferindo nas suas escolhas e usufruindo de algumas coisas. Não tem problema a gente desescolher as escolhas que a gente fez, se elas estão deixando de criar para a gente. O que eu acho importante a gente ter clareza é essa nova escolha que você está fazendo, o que ela vai criar na sua realidade? Verdade, essa escolha é sua ou você está recebendo interferência de outros seres? Porque as mudanças que eu fiz na minha vida, de sair do banco e outras mudanças que eu fiz, divorciar e tudo, foram mudanças fortes, mas foram muito importantes para mim, né? Então, assim, eu senti que foram congruentes com o meu ser infinito, com a escolha do meu ser infinito. Já outras escolhas, eu percebi que criaram foi mais dificuldade para mim. Então, se vai criar mais facilidade, quando cria mais facilidade, é que eu percebo que são escolhas do seu ser infinito. Quando criam mais dificuldade, sofrimento, dor, são escolhas do seu ego, do ser finito. Né? Um abuso energético, que é uma forma de um ser ditar as regras da sua vida. Então, você passa o seu poder pessoal de escolha para um outro ser. Então, é aí que está o ponto de você pedir ajuda, baixou sua frequência vibracional, começa a pedir ajuda. Então, o que acontece? Tem vários tipos de seres desencarnados no planeta que escolhem estar aqui. Então, a gente estava falando dos seres que escolhem estar aqui porque querem ter a sensação de fumar, beber, porque curte isso e ok, né? E aí você vai perceber essas energias. Tem os seres que foram orientadores espirituais, por exemplo, e eles têm como ponto de vista que eles têm que continuar fazendo esse trabalho, e eles não escolhem ir para um outro plano, eles permanecem aqui. Só que para eles estarem aqui, eles requerem a energia vital de seres que estão encarnados. E é esse o ponto. Os seres, não estou falando, né, que que querem o seu mal, não é isso. Eles querem que você faça o que no ponto de vista deles, é o certo para você. Então, quando você pede ajuda, né, você está abrindo as portas para que esses seres que têm um ponto de vista, que eles são orientadores, que o que eles falam é que é o certo, que o que eles falam é que vai criar mais para você, que você tem que agir de tal jeito, de tal forma, fazendo isso, aquilo, outro. Se você não fizer, você vai se lascar todo. Então, você fica preso energeticamente àquele ser. Quantas doutrinas, independente da doutrina, fazem isso? Eu conheço várias, né? E eu já passei por isso. E é legal a gente você ter falado desse ponto, porque isso traz para nós a nossa responsabilidade de que somos seres responsáveis por tudo que acontece na nossa vida. Porque Exatamente. Se você fez um pedido e atraiu determinada entidade ou consciência desencarnada, foi porque a sua frequência vibracional é que atraiu aquilo. Então, quando você transfere o seu poder pessoal para o outro, é você que está transferindo, você é que atraiu aquela frequência. Se nós estivermos sempre vibrando numa frequência legal, da alegria,
Pô, da gratidão. Só da gente estar pensando e estar conversando isso aqui é uma gratidão e uma alegria do caramba. Mas se você baixar a sua frequência, você é que estará atraindo. Achei Somos ótimo os isso. únicos responsáveis por tudo que acontece na nossa vida. Olha o que ele fala. Nós nos prendemos às entidades. E não são elas que se prendem a nós. Nós nos prendemos. Dorme com essa, tá, Rê? Sujou. Nós nos prendemos a elas até querermos que elas vão embora, né? Sai desse corpo não te pertence, bem assim. Podemos deixá-las ir, mas é nossa escolha e é uma necessidade de nós decidirmos e escolhermos, que elas não mais interfiram na nossa vida. Aqui para vocês mudarem os pontos de vista, como que vocês vão agir a vida de vocês. Estou falando só para vocês, assim, como que essas interferências podem impactar a nossa vida. Tá? Podem fazer a gente mais titica para a nossa vida. Não existe nada certo ou errado. Tudo é um interessante ponto de vista, né? Assim, exatamente. Certo e errado não existe. São escolhas, e essas escolhas, é o que a Lu está trazendo hoje, é que a gente tem que ter esta atenção para que as escolhas sejam nossas. Que nós somos seres infinitos, com uma espiritualidade gigante, e que, como ouvimos há muitos anos atrás, né, tipo 2000 anos, assim, tudo o que eu estou fazendo, vocês farão e mais. Quer dizer, é possível, nós somos seres infinitos também. Então, como que um ser infinito, como que um ser de verdadeira contribuição falaria, né, soaria no seu ouvido alguma coisa? Verdade. Ele interferiria na sua escolha, te falando que você tem ou não tem que fazer? Ou um ser infinito, de verdadeira contribuição, falaria assim para você: abra seus olhos, Luciana. Há tanto mais o que você pode fazer. Se você é um ser infinito, de infinitas possibilidades, comece a fazer perguntas. O que mais é possível aqui? Como pode melhorar isso? Né? Então, eu percebo isso, ser infinito, e aí a Vivian também fala nessa live dela, o ser de verdadeira contribuição, ele não te dá um caminho do jeito que você tem que seguir, ele não te indica um caminho, ele te fala sobre possibilidades, né? Ele te fala que sobre você expandir e abrir o seu olhar e perceber e reconhecer um ser infinito que você é, a sua essência, né? Sua essência divina que o Everton trouxe para a gente, que você pode muito mais do que você considera, porque nessa realidade condicionada, o que você aprendeu é que você pode pouco, né? E aí você comprou vários condicionamentos e pontos de vista que você, né, não pode um monte de coisa. Na verdade, você precisa reconhecer o ser infinito que você é e funcionar a partir dele. Então, como que eu vou interromper esse abuso energético? Primeiro, reconheça, foi o que eu fiz, que eu reconheci essa interferência. E aí é perguntando, verdade, essa escolha que eu estou fazendo é do meu ser infinito ou é do meu ser, né? Ou eu estou sob interferência de outro ser? E começa, a quem pertence isso? A quem pertence essa energia? A quem pertence isso? É meu ou de outra pessoa? Então, se é de outra pessoa, vai te dar uma sensação de leveza, e aí você só entrega para ela, com consciência mixada. E se for seu, vai te dar um desconforto. Então, fiquem atentos para perceber o que essas escolhas que vocês estão fazendo irão criar na realidade de vocês. Então, primeiro, reconheçam, né? Ok, isso aqui não é meu. E começa entra em gratidão para você elevar o seu estado vibracional,
né? Use ferramentas, todo mundo tem as suas, mas eu tenho um deusilhão de ferramentas e depois qualquer coisa me peçam aí no privado alguma ferramenta para poder elevar o seu estado vibracional. E primeira gratidão, né, gente? Ela eleva muito o nosso padrão vibracional. Agradeça, agradeça, né? E comece a conversar com o seu corpo e fazer perguntas. As perguntas, elas fazem a gente sair da mente e expandir a nossa consciência. As perguntas são muito importantes. Então, sai do mental, dos conceitos. Isso é assim, tem que ser desse jeito. Se não for assim, não tá bom, né? Então, peraí, o que mais é possível aqui? Como pode melhorar isso? Né? Se eu escolher isso, o que vai criar na minha realidade? Né? Essa escolha é minha ou estou sob interferência? Corpo, mostra-me. Corpo, me mostra. Sabe? Entre em comunhão com seu corpo, acesse a sua inata, seu ser infinito, faça perguntas. Há por trás, então, do abuso espiritual a negação da sua potência, do ser infinito que você é. E passar o seu poder pessoal para o outro. Se vitimizar. Se colocar num papel menor do que você verdadeiramente é. E quando você se vitimiza, você vai para um espaço de energia bem denso. E aí você vai atrair mais dessas titicas e cacas na sua vida. Então, sai desse papel que não te pertence, assuma a potência que você verdadeiramente é, entre no espaço da gratidão, eleva a sua frequência vibracional e faça perguntas.